Olá, meus queridos amigos e amigas, futuros servidores e servidoras do TRE de São Paulo. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Elias Santana. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos sobre a tua prova, o teu concurso, para que você consiga lograr êxito e, claro, tenha a sua sonhada aprovação. Tudo bem? Para tanto, vamos à tela mais uma vez, vamos falar um pouco sobre vozes verbais. Este é um assunto que frequentemente é cobrado nas provas da FCC. E a FCC gosta muito da transposição das vozes. O que eu quero mostrar para você aqui é a questão da passiva analítica para a passiva sintética. Tudo bem? Que é muito observada. Veja comigo na tela, por favor. Os presentes foram comprados pelos funcionários. Professor, por que você sabe que aqui é um caso de voz passiva analítica? É analítica porque eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui, o que é isso, professor, que você está destacando? Estou destacando para você uma locução verbal. E não é uma locução verbal qualquer, tá? Nessa locução verbal, o verbo auxiliar é o verbo ser e o verbo principal está no particípio. Por isso, eu tenho a presença de uma locução verbal. Quem é que foram comprados pelos funcionários? Os presentes. Esse aqui, portanto, é o meu sujeito. Como está na voz passiva, é chamado de sujeito paciente. Ok? Pelos funcionários, é quem pratica a ação de comprar. Só que não é o sujeito. Na verdade, é quem age na voz passiva. Por isso que a gente chama de agente da passiva. Tudo bem? Agente da passiva. Essa é a nossa construção. Esta frase que aqui está apresentada, ela está formada naquela que chamamos de voz passiva analítica. A voz passiva analítica, que é justamente esta voz passiva dotada da locução verbal ser com particípio. O que eu quero observar com vocês é como ficaria essa frase se ela fosse transposta da voz passiva analítica para a chamada voz passiva sintética. A voz passiva sintética é aquela voz passiva que apresenta a partícula se, beleza? Só que você jamais pode se esquecer de que, quando eu faço a voz passiva com a partícula se, o que é sujeito paciente em uma frase continua sendo sujeito paciente na outra. E entre sujeito e verbo existe uma relação muito profunda, que é a chamada relação de concordância verbal. Se você observar comigo bem aqui, ó, veja que foram comprados está no plural, para concordar com os presentes. Assim como comprados está no masculino, pois a palavra presentes é masculina. Eu preciso manter essa relação de concordância verbal. Por isso, o adequado para que eu coloque a frase na voz passiva sintética é que eu coloque da seguinte maneira: compraram-se os presentes. E aí eu teria uma forma corretíssima de voz passiva. Professor, por que compraram-se? Primeiro passo. Os presentes não vai deixar de ser sujeito paciente. Como o sujeito paciente está no plural, o verbo também fica no plural, tudo bem? Este ser que aqui está é aquela forma que nós chamamos de partícula apassivadora. Outro detalhe fundamental para quem vai fazer uma prova da FCC é observar que nos dois casos eu mantive verbos que estão no pretérito perfeito do indicativo. Tudo bem? Porque eu preciso manter, a FCC traz isso muito para as questões de voz passiva. Por exemplo, ele coloca aqui um pretérito perfeito e aqui ele coloca para você um pretérito imperfeito, o que é errado, pois não há correlação exata. Ele coloca aqui um pretérito perfeito e aqui ele joga um verbo no presente. Não é correto também. Outro detalhe importante. A voz passiva sintética dispensa o agente da passiva. O agente da passiva, ele só existe na voz passiva analítica. Ele não é utilizado na voz passiva sintética. Portanto, qualquer formação sintética dotada de agente da passiva também está incorreta. Então, olha só, detalhes importantes que você precisa ter. Concordância verbal, verbo no plural. Concordância verbal, verbo no plural. Se aqui for pretérito, você vai manter o pretérito. O que é sujeito paciente continuará sendo sujeito paciente, por isso eu tenho mantido a concordância verbal. Seria incorreto dizer comprou-se os presentes, mas é adequado dizer compraram-se os presentes. Além disso,
Tome cuidado, pois o agente da passiva é uma estrutura exclusiva da voz passiva analítica, não presente na chamada voz passiva sintética. Tudo muito rápido, mas para que você entenda este assunto fundamental que com certeza estará na sua prova, ok? Um forte abraço, queridos. Até a próxima.